Orville Guitars, ou A Viagem da Gibson ao Japão. Eu sou o Rolo, esse é o canal Rolo Guitar, seu canal de histórias de guitarras. E hoje a gente vai conhecer a história de como a Gibson levou parte da sua produção para o Japão a fim de combater as sensacionais réplicas que estavam sendo feitas de seus modelos nos anos 70 e 80. Confere! E se você está chegando agora, eu vou te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se você gostar, deixa seu comentário, ativa as notificações e não perca nada do mundo da guitarra. A Gibson comprou a Epiphone em 1957 e manteve a sua produção lá nos Estados Unidos. Acontece que, por volta de 69, a Gibson decidiu levar a produção da Epiphone lá para o Japão. Começou a produzir modelos da Epiphone por lá. O que a Gibson não contava é que algumas marcas, como Greco, como a Teisco, como a própria Ibanez, estavam produzindo réplicas de seus modelos tão perfeitas, tão bem feitas e de forma tão dominante no mercado japonês que ela teve que reagir. Em 86, a Gibson levou a produção da Epiphone para a Coreia e começou a fabricar no Japão guitarras com o nome Orville. Orville, que é o primeiro nome do fundador da Gibson, Orville Gibson. Ela trouxe duas séries de guitarras que foram produzidas no Japão. A primeira série era apenas Orville e a segunda era Orville by Gibson. A Orville by Gibson eram réplicas muito fiéis das Gibson americana. Elas tinham todos os detalhes de acabamento, estética, o mesmo capricho na produção e muitos vão dizer que um capricho até superior às americanas que eram feitas na época. Enquanto que apenas a Orville, sem o Orville by Gibson, ela era tipo uma Epiphone, uma guitarra com um custo menor, mais acessível. Eram guitarras muito bem construídas. Diferenças muito importantes entre essas duas séries que a Gibson lançou lá é que a Orville by Gibson tinha um acabamento de nitrocelulose, o top das guitarras geralmente era feita de maple mesmo, enquanto que na Orville o acabamento era feito de verniz poliuretano e você tinha a aplicação das famosas veneers, das camadas de lâmina folhada nos tops, ao invés de uma peça mesmo sólida de maple. Essas guitarras fizeram um tremendo sucesso, venderam muito bem, tanto a Orville by Gibson quanto a Gibson, e um motivo determinante, além de ser a resposta da Gibson às falsificações maravilhosas que estavam sendo feitas na época pelas guitarras, pelas marcas que eu falei no início do vídeo, era também o fato de que o ien, a moeda japonesa, ela estava muito desvalorizada frente ao dólar. Ou seja, as guitarras americanas chegavam muito caras ao Japão naquela época. Por isso que essas réplicas, tão bem feitas por essas marcas, tinham um apelo tão grande no Japão. E a Gibson decidiu aproveitar-se desse filão. Então, tanto a Orville quanto a Orville by Gibson eram guitarras muito boas, feitas com muito esmero, com muito capricho, com a qualidade muito grande, estão bem valorizadas no mercado. É até difícil encontrar uma hoje em dia, porque geralmente quem tem uma não quer vender. A Orville by Gibson encerrou as suas produções em 95 e a Orville em 97, quando então a Gibson decidiu levar a Epiphone para a China e para a Indonésia, que é mais ou menos onde elas estão hoje. E foi assim que nos anos 80 a gente teve a viagem da Gibson ao Japão e a criação dessa marca tão interessante chamada Orville. E aí, galera, é o seguinte, eu acabei de adquirir no negócio essa Orville aqui, uma Les Paul Standard, ela do ano de 1992, é uma Orville, não é uma Orville by Gibson, e ela vai ser o meu novo projeto de guitarra. Vocês estão vendo aqui que ela está sem os captadores, sem a parte elétrica, né, que foi toda removida, porque eu vou trocar todos esses acessórios da guitarra para montar uma guitarra que eu pretendo que seja a minha nova Les Paul dos sonhos. Vocês vão acompanhar, eu vou fazer uma série de vídeos mostrando como que vai ser a transformação dessa guitarra, que ela já recebeu o nome de Jéssica, e se vocês forem me perguntar, é porque eu achei o acabamento dela muito parecido com a famosa Jéssica do Slash. Então, quem sabe
ela serviu como inspiração para ser uma guitarra de hard rock, que é o estilo que eu tenho tocado mais e é para onde eu pretendo levar ela. Mas já vou antecipando para vocês o que eu pretendo fazer com ela. Com relação à elétrica, eu pretendo colocar um kit Rosley. Não sei se vocês já ouviram falar na Rosley. Isso aqui é um merchan gratuito. Alô, Rosley, se quiser patrocinar o canal, estamos aí. E é o seguinte, durante muito tempo a gente teve os famosos kits Emerson, que eram já os potenciômetros, os capacitores, todos pré-soldados, prontos para encaixar na guitarra, que eram vendidos lá fora por um preço até salgado, mas de muita qualidade. E aqui no Brasil, a Rosley está fazendo exatamente esse mesmo trabalho. Ela já vende toda a elétrica da tua guitarra soldadinha, com muita qualidade. E eles têm esse modelo que eu vou colocar nela, que é o modelo Jimmy Page. O modelo Jimmy Page, ele permite cerca de 21 configurações diferentes de timbre. E como que é isso? Ela vai ter os push-pulls, né, nos capacitores, nos potenciômetros, para transformar ela, para splitar ela em single coil, individualmente, cada captador. Também vai ter a possibilidade de o outro push-pull fazer a inversão de fase dos captadores para ter aquele som mais anasalado, e exatamente como o Jimmy Page tinha nas suas guitarras, na Number One e na Number Two, que faziam com que ele tivesse tanta variedade de sons. Então, com relação à elétrica, ela vai receber um kit Roger. Com relação à captação, eu estou muito inclinado a utilizar o Seymour Duncan Pearly Gates, o captador que é feito como réplica dos captadores que equipavam a guitarra do Billy Gibbons. Esse captador é um captador ardido, na medida certa, para usar com overdrive, que é justamente o que eu gosto de usar. Eu não uso tanto distorção, prefiro overdrive, bem rock and roll, né? Uma coisa mais vintage mesmo, que é a minha onda. Vou fazer o upgrade do tarraxas com trava, isso estabiliza a afinação, ajuda muito. Colocar aí os nudes, né, da Graphtec, que são nudes também que diminuem a fricção ao máximo possível. E ainda estou escolhendo o que eu vou usar de ferragens aqui para colocar na ponte Tunomatic. Não é a hora ainda de fazer um refresh nela, porque os trastes estão em muito bom estado. Pessoal, se vocês perceberem, aqui o famoso headstock Orville, maravilhoso. Esse tampo não é o tampo com o acabamento original da guitarra, tá? Ela sofreu um refinish feito pelo luthier Gustavo Lage, lá de Cabo Frio, aqui do Rio de Janeiro. O trabalho ficou muito bom. Olha a qualidade desse sunburst aqui que ele colocou por cima, né? Essa guitarra tá muito bonita, né? Meu objetivo é subir aos palcos com ela. E é isso. Gostou? Acompanhe o canal Rolo Guitar. Vou repetir, curte, compartilha, comenta, ativa as notificações para receber as novidades, porque vai ter muita história e muita informação importante do mundo das seis cordas. Rolo Guitar, seu canal de histórias de guitarras.